Imagina que você está vendo todos os seus planos entrarem em pausa e não entende por quê. Bem ali, nesse silêncio desconfortável, Deus sussurra para você: eu não me esqueci de você. Estou te preparando. Jesus disse de forma simples e clara: o que faço agora você não entende, mas depois entenderá. Hoje eu quero te levar a descobrir esse depois. Nos próximos minutos, você vai perceber como cada demora pode esconder um milagre, como o seu cansaço é a porta para novas forças e como a sua maior dor pode se transformar na sua adoração mais pura. Não venho trazer fórmulas mágicas. Venho te lembrar que o Deus que começou a sua obra em você vai completá-la e que o calendário dele continua funcionando mesmo quando o seu parece parado. Este caminho foi pensado para alinhar o seu coração com o tempo de Deus. Vamos falar sobre paciência verdadeira, sobre uma confiança vivida de segunda a domingo e sobre um processo que molda o seu caráter enquanto você espera. Se hoje você sente que a fé está escapando por entre os dedos, fica comigo. Há uma palavra preparada para você que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a espera. Antes de começar, escreva nos comentários e diga em voz alta: confio no tempo perfeito de Deus e espero o meu milagre com paz. Que essa declaração seja o seu ponto de partida. O primeiro passo para transformar a angústia em descanso e a incerteza em uma expectativa cheia de esperança. Número 1. A paciência é a obediência revelada. Talvez hoje você sinta que tudo está andando mais devagar do que imaginava, que você orou, acreditou, esperou e mesmo assim parece que nada se move. Mas me escute com atenção. O que parece inatividade na terra, muitas vezes é estratégia no céu, porque quando Deus se cala, não é indiferença, é direção disfarçada. Salmo 37, versículo 7 diz: aquieta-te perante o Senhor e espera nele. Davi não escreveu isso do conforto, mas do conflito. Ele não estava em uma praia assistindo ao pôr do sol. Estava cercado de inimigos. E mesmo assim, entendeu que aquietar-se não era desistir, era obedecer. Sua paciência não é passividade. É adoração em sua forma mais pura. É dizer a Deus sem palavras: eu não movo nada até que tu me mostres. Porque quando você espera, você obedece. E quando você obedece em silêncio, Deus responde com poder. Cada momento em que você decide não forçar a situação, cada vez que você para ao invés de pressionar, você está orando sem abrir a boca. Está elevando uma oração que não precisa de palavras, porque sua atitude já está dizendo: confio mais em ti do que em mim mesmo. Veja o exemplo de Maria. O anjo lhe anunciou algo que mudaria sua vida por completo. Um plano incompreensível, impensável. Mas sua resposta não foi: como vamos resolver isso? Nem: você pode me dar mais detalhes? Sua resposta foi: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Isso é obediência. Isso é fé sem condições. E essa fé sem barulho foi o que abriu a porta para o maior milagre da história: o nascimento de Jesus. A paciência de Maria não foi fraqueza. Foi a plataforma que Deus usou para cumprir seu propósito. Agora te faço uma pergunta direta. Em qual área da sua vida é mais difícil se calar? Onde a ansiedade tem vencido você? Porque essa área, exatamente essa, é onde Deus quer te ensinar a obedecer mais profundamente. Suas pressas são como espelhos que revelam o seu nível de confiança. Quando tudo está bem, é fácil dizer: Deus está no controle. Mas quando você não entende, quando não vê progresso, ainda acredita que Ele está comandando? Se o desespero tomou conta do seu coração, talvez seja a hora de soltar o volante e dizer com sinceridade: faz do teu jeito. O silêncio é o idioma do céu. Deus nem sempre responde com trovões, nem com fogos de artifício. Às vezes, Ele responde no sussurro, no vazio, na espera. Enquanto você fala, planeja, reclama,
Ele trabalha. Mas quando você também aprende a silenciar, se conecta com sua frequência, começa a ver sinais onde antes só via obstáculos. Aprende a ouvir sua voz no cotidiano. E o mais bonito, cada dia de espera é um dia de treinamento. Deus não está adiando sua bênção, Ele está te preparando para recebê-la. Porque se Ele te entregasse hoje aquilo que você tanto deseja, mas você não estivesse pronto para carregar, você perderia. A espera não é castigo, é uma sala de formação, é a academia da alma, é o deserto onde seu caráter é fortalecido. Pense em uma semente. Não importa quantas vezes você olhe para ela, você não vai vê-la crescer instantaneamente. Mas debaixo da terra, em silêncio, algo poderoso está acontecendo. Está criando raízes, está se preparando. Assim também está sua promessa, oculta, silenciosa, mas viva, esperando o tempo perfeito. E Deus nunca chega atrasado. Ele não se guia pelos seus relógios, nem pelos seus calendários. Ele tem o seu próprio ritmo e sempre, sempre é o melhor. Então hoje, ao invés de reclamar, cante. Ao invés de perguntar quando, Senhor, diga, aqui estou, Senhor. Faça da sua espera um altar, do seu silêncio uma oferta, da sua paciência uma obediência silenciosa que comove o coração de Deus. Escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, confio no teu tempo perfeito. Escreva isso não como uma frase bonita, mas como uma decisão firme, como um ato de fé, como uma rendição total. Porque quando você aprende a esperar sem ansiedade, sem exigências, sem condições, você está se alinhando ao calendário celestial. E quando isso acontece, o milagre não apenas chega, ele chega com propósito, chega com força, chega com transformação. Você não está esperando em vão, você está sendo moldado, está sendo afinado, está sendo preparado para algo maior do que pediu. Então respire, espere, confie. O que Deus vai fazer não será pequeno, será perfeito, porque os tempos dele, ainda que misteriosos, nunca falham. Número 2. Os tempos de Deus são eternos, não temporais. Talvez hoje você esteja se perguntando por que Deus ainda não respondeu. Sente que está fazendo tudo certo, que está orando, que está crendo, e mesmo assim, tudo continua em pausa. Mas o que você chama de demora, Deus chama de desígnio, porque Ele não trabalha conforme o seu relógio. Ele age conforme seu propósito eterno. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz com clareza: tudo fez formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Essa frase muda tudo, porque se Deus colocou eternidade no seu coração, isso significa que você foi criado para algo maior do que o imediato. Por isso, quando as coisas demoram, dói, desespera, abala. Não porque você esteja errando, mas porque está sentindo o eco da eternidade dentro de si. Você e eu contamos os dias. Deus não. Ele conta as estações. Ele não se guia pelo calendário do mundo, mas sim pelo desenvolvimento da sua alma. Enquanto você mede o tempo em semanas, em meses, em anos, Ele mede em preparação, em maturidade, em transformação interior. Você quer rapidez porque tem medo de perder a oportunidade. Deus quer precisão, porque Ele não quer apenas te dar algo. Ele quer te dar o que é certo, no momento certo, para formar em você o que é eterno. Quando você diz, Senhor, já se passou muito tempo, Ele responde, ainda não chegou à plenitude, porque cada segundo que parece vazio está, na verdade, cheio de intenção. Cada dia que você pensa que está perdendo, na realidade, é um investimento divino. Existem coisas que exigem tempo, não porque Deus esteja atrasado, mas porque você ainda está sendo moldado para recebê-las. Para que te dar um milagre se você ainda não tem estrutura para sustentá-lo? Para que abrir uma porta se você ainda não sabe como caminhar com firmeza dentro dela? A verdade é que Deus nunca chega atrasado para os seus encontros importantes. Houve um momento exato para você nascer. Você não chegou antes nem depois.
E da mesma forma, há um momento exato para se cumprir cada promessa que Deus escreveu sobre você. Ele não improvisa, ele não reage. Ele já viu o fim desde o começo. Sua história está escrita num calendário eterno, não numa agenda terrena. E aqui está uma realidade difícil de aceitar. Sua impaciência não acelera os milagres. Por mais que você ore mais alto, por mais que chore ou insista, se não for o tempo, não será. Mas não porque Deus não te ama, e sim porque Ele te ama tanto que não quer te dar algo que te quebre antes da hora. O que você está sentindo como abandono, muitas vezes é proteção. Sua ansiedade quer resultados agora. Mas a fé verdadeira aprende a descansar, sabendo que o céu não se move por pressão, e sim por propósito. Deus é tão paciente com você que já esperou anos, séculos, milênios para cumprir algumas de suas promessas. Por quê? Porque Ele vê o panorama completo. Ele não se desespera como você. E se Deus pode esperar todo esse tempo para cumprir sua palavra, também pode tomar o tempo necessário para te preparar, transformar seu caráter, alinhar seu coração e te ensinar a confiar mais na fidelidade dele do que nas suas próprias forças. Então, quando você sentir que tudo está demorando, quando olhar para o céu e disser, "Até quando, Senhor?", lembre-se disso, Deus vê o que você não pode ver. Você vê o relógio, Ele vê a eternidade. Você vê o que está faltando, Ele vê o que está sendo formado. Você vê atraso, Ele vê um milagre sendo aperfeiçoado atrás das cortinas. Talvez agora você não entenda, mas um dia olhará para trás e dirá, "Obrigado, Deus, por não ter me dado o que eu queria quando pedi, porque hoje tenho o que realmente precisava." Escreva esta frase nos comentários se você crê. Senhor, o teu tempo é perfeito, mesmo quando eu não entendo. Escreva com o coração, porque essa declaração é mais que uma frase, é uma entrega. É dizer ao céu, não me guio pelo que vejo, me guio pelo que creio. E mesmo que tudo pareça parado, continuarei caminhando com fé, porque sei que no céu não há atrasos, só sincronias divinas. Você não está em pausa, você está em processo. Você não está esquecido, você está sendo afinado, você não está perdendo tempo, você está ganhando eternidade. E quando chegar o momento, aquele que Deus desenhou antes mesmo de você nascer, você verá que tudo se encaixou perfeitamente, porque os tempos de Deus não são como os seus, são melhores. Número 3. A paciência forja o caráter cristão. Às vezes você se pergunta por que Deus não responde logo, por que, se Ele pode tudo, não faz imediatamente. E a resposta nem sempre está do lado de fora, muitas vezes está dentro. Porque enquanto você espera que Deus trabalhe no seu milagre, Deus está trabalhando em você. Não é só que Ele esteja preparando o que vai te dar, Ele está te preparando para que você saiba sustentar quando chegar. Tiago, capítulo 1, versículo 4, nos diz com clareza, "Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma." Essa frase muda completamente a forma como você deve enxergar a espera. Não é um castigo, é um processo de formação. Não é um atraso, é uma oportunidade de transformação. Sua paciência não apenas demonstra sua fé, ela a molda. Cada dia em que você continua crendo sem ver resultados, algo dentro de você se fortalece. É fácil ter fé quando tudo vai bem, mas a fé verdadeira se forja quando tudo parece estar em silêncio. Quando Deus se cala, você pode se desesperar ou pode crescer, porque nesse aparente silêncio, Ele está talhando sua alma. Como um escultor que vê uma obra-prima, onde outros só veem um bloco de pedra, Deus está trabalhando no seu interior com precisão, com intenção, com amor. E aqui vem uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Seu caráter é mais importante do que sua comodidade. Deus poderia te dar tudo o que você pediu agora mesmo,
Mas se você ainda não estiver pronto internamente, você perderia. Porque o dom sem caráter é perigoso. Porque o sucesso sem fundamento espiritual vira ruína. Deus não quer que você receba algo que te destrua. Por isso, Ele foca primeiro em te construir. Ele não está formando resultados, está formando raízes. Não está fabricando bênçãos rápidas, está cultivando uma vida sólida. Pense num prédio. Quanto mais alto ele será, mais profundo precisa ser o alicerce. Assim também com você. Quanto maior for o que Deus preparou, mais Ele trabalhará na sua base. E essa base se chama paciência, integridade, humildade, obediência. Sem isso, todo o resto desmorona no primeiro vento. Mas se você deixar a paciência completar sua obra em você, como diz Tiago, você será perfeito e completo. Não perfeito no sentido humano, mas maduro, firme, confiante, cheio. E atenção, bênçãos prematuras podem virar maldição. Há pessoas que receberam fama, dinheiro, relacionamentos ou conquistas sem estarem prontas e acabaram vazias, quebradas, desconectadas de Deus. Isso não foi bênção, foi prova sem preparo. Por isso, se você sente que Deus está demorando, talvez seja porque Ele te ama demais para te dar algo que você ainda não sabe manejar. E isso não é rejeição, é proteção. Não é negação, é sabedoria. Cada golpe da espera, cada momento de incerteza está lapidando seu caráter. Está revelando o que ainda precisa ser entregue. Está te ensinando a depender menos das suas emoções e mais da verdade dele. Está tirando de você a impaciência, o orgulho, a necessidade de controlar e plantando fé, confiança, profundidade. Essa é a obra que a paciência realiza. Não é tempo perdido, é investimento eterno. E lembre-se disso, Deus está mais interessado na sua maturidade do que na sua felicidade passageira. Sua felicidade pode oscilar com as circunstâncias, mas sua maturidade te sustenta o tempo todo. Deus não quer apenas te ver sorrir um dia. Ele quer te ver caminhar firme todos os dias. Quer que você aprenda a ter paz no meio da tempestade, a confiar mesmo sem entender, a adorar sem condições. E isso só se forma na oficina do silêncio, na escola da espera, no forno do caráter. Então faça a si mesmo esta pergunta agora. O que Deus está desenvolvendo em você durante esta temporada de espera? Talvez você não veja, mas está acontecendo. Talvez não entenda, mas está em curso. Talvez não sinta, mas algo está sendo formado no mais profundo do seu ser. E quando esse processo estiver completo, você verá que não foi só o milagre que chegou. Foi você que chegou com uma fé mais madura, com um coração mais profundo, com uma confiança que já não depende do que é visível. Escreva nos comentários se você crê. Senhor, trabalha em mim antes de trabalhar por mim. Escreva como uma entrega, como uma decisão consciente, porque isso é o que realmente transforma sua vida. Não apenas o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você. E acredite, quando o seu caráter estiver pronto, o milagre não apenas chega, ele permanece. Porque você deixará de ser alguém que pede com pressa e passará a ser alguém que espera com fé. E é aí, justamente aí, que você verá que os tempos de Deus não são apenas perfeitos. Eles são formativos, necessários e absolutamente cheios de amor. Número 4. A fé ativa se manifesta na espera confiante. Existe uma parte da fé que ninguém te explica no começo. Esperar também é obedecer. E não só isso, é uma das formas mais corajosas e ativas de demonstrar que você realmente confia em Deus. Porque a fé não se mede por quantas vezes você diz, eu creio, mas por quão disposto você está a permanecer quieto enquanto Deus age. Hebreus 11, 1 diz sem rodeios. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não fala de emoções, fala de certeza.
E se você tem certeza, consegue esperar sem ansiedade, sem murmurar, sem tentar controlar, porque sabe que o que vem é real, mesmo que ainda não possa tocar. Esperar é o trabalho mais difícil da fé, e não porque seja passivo, mas porque exige algo que vai contra a sua carne: render-se. Render sua agenda, render seu plano, render sua necessidade de ter o controle. Por isso é fé ativa, porque enquanto você espera, você não cruza os braços, não se entrega à dúvida. Você espera orando, espera adorando, espera servindo, e ainda que por fora pareça imóvel, por dentro você está avançando, está confiando, está amadurecendo, está crescendo. A fé passiva é aquela que reclama, é a que diz: Deus não me ouve, isso não funciona, já orei e nada aconteceu. Mas a fé ativa diz: mesmo que eu ainda não veja, eu sei que está vindo. Mesmo sem entender, sei que Deus está agindo. Sua espera confiante é sua confissão mais poderosa. Porque quando os outros olham para você e veem que você não se amarga, que não se desespera, que não perde a paz, estão vendo mais do que paciência. Estão vendo o reflexo do Espírito Santo te sustentando por dentro. Estão vendo Deus em ação no meio da sua espera. E é aí que se escreve o testemunho mais forte, na sala de espera de Deus. Não no momento do milagre, mas nos dias que o antecedem. Naqueles dias em que tudo parece silêncio, naqueles momentos em que você poderia desistir, mas não desiste, porque é ali que Deus forja a sua história. O dia do cumprimento será motivo de celebração, sim, mas será a sua espera corajosa que mais inspirará os outros. Porque nem todos entendem o milagre, mas todos entendem o que é resistir e confiar. A dúvida transforma a espera em tortura. Porque quando você duvida, cada dia parece eterno, cada silêncio parece abandono. Mas quando você crê, cada dia vira uma oportunidade. Cada silêncio é uma semente. Cada demora é uma mensagem. Confia, porque eu ainda estou no controle. E isso muda tudo, porque aí a espera deixa de ser uma prisão e se torna uma incubadora. Esperar não é fazer nada. Esperar é se preparar para receber, é limpar seu coração de mágoas, é fortalecer sua fé com a palavra, é servir aos outros enquanto seu momento não chega, é continuar semeando mesmo sem ver frutos ainda, porque a espera produtiva multiplica a bênção. Se você apenas se senta para reclamar, o dia do milagre te encontrará sem estrutura. Mas se você se prepara enquanto espera, quando ele chegar, você o sustentará com maturidade, com gratidão, com entendimento. E aqui vai algo importante que você não pode esquecer. Esperar pacientemente é uma das demonstrações mais fortes de fé que se pode fazer. Porque tudo dentro de você quer se mover, quer fazer algo, quer empurrar, quer correr. Mas você escolhe ficar quieto. Você escolhe confiar. Você escolhe descansar na promessa. Isso é fé verdadeira. Não é passiva, é corajosa, é poderosa. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a tomar o controle, respire. Lembre-se de que sua fé não precisa fazer barulho para ser real. Que Deus não está esperando que você demonstre força, e sim confiança. Esperar sem perder a paz é dizer a Deus: creio tanto em ti que posso permanecer em silêncio. E isso toca o coração do céu. Escreva agora nos comentários, se você crê: Senhor, minha fé te espera sem ansiedade. Escreva como uma declaração, como uma oração silenciosa, como uma entrega. Porque é isso que você está fazendo. Está dizendo a Deus: mesmo que doa, eu não me movo sem ti. Mesmo que demore, não pegarei atalhos. Mesmo que tudo pareça parado, sei que estás em movimento. Não subestime o que Deus está fazendo enquanto você espera. Não pense que o céu está em pausa. Talvez você não veja, mas no invisível algo está se alinhando, se preparando, se aproximando. E quando chegar, quando você vir o milagre, entenderá que não foi apenas uma espera,
Foi uma declaração contínua de fé que honrou a Deus e te transformou por dentro. Número 5. Deus não se atrasa, Ele cumpre seu propósito eterno. Talvez hoje você esteja pensando que Deus está demorando, que já faz meses, talvez anos, orando por algo que ainda não chegou. Mas o que você chama de atraso, Deus chama de precisão. Porque quando Deus promete, Ele nunca volta atrás, e quando decide cumprir, nunca erra no tempo. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz claramente: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente. Isso significa que Deus não está atrasado, Ele está esperando o momento perfeito, porque seu propósito eterno não se move por ansiedade humana, mas por uma visão que abrange tudo. Deus não opera no nosso cronos, o tempo cronológico do relógio. Ele opera no kairos, o tempo divino. Não se trata de quanto tempo já passou, e sim de quão pronto está o ambiente, o seu coração, as pessoas ao redor e o próprio céu para liberar o que está por vir. Deus não mede em minutos, mede em maturidade. Ele não conta horas, conta processos. E o que parece demora da sua perspectiva, no céu se chama sincronização perfeita. O relógio de Deus nunca adianta nem atrasa. Seu calendário é escrito com tinta eterna, não com lápis temporário. Cada promessa de Deus tem um kairos, um instante onde tudo se alinha e a glória se manifesta. Quando você sentir que não aguenta mais, lembre-se, o momento mais escuro da noite é justamente antes do amanhecer. Se você ainda não viu seu milagre, não é porque Deus mudou de ideia, mas porque Ele ainda está ajustando os detalhes com precisão divina. Nada escapa do seu plano, nem a sua dor, nem a sua espera, nem mesmo a sua frustração. E aqui vai uma pergunta essencial. Você já parou para pensar o que teria acontecido se Deus tivesse te dado o que você pediu há 1 ano? Ou há 5? Talvez hoje você entenda que teria sido um desastre. Aquilo que na época parecia perfeito, hoje seria um peso. Deus não está negando a bênção. Ele está te protegendo da versão incompleta dela. Porque Deus sempre tem uma versão melhor do que aquilo que você pediu. Você pede pensando no curto prazo, Ele responde com eternidade. Às vezes esquecemos que Deus está coordenando múltiplas vidas para realizar um único milagre. Aquilo que você espera pode estar ligado a outra pessoa, a outro lugar, a uma porta que ainda está se abrindo em paralelo. Deus não está trabalhando só em você. Ele está movendo todo um cenário para que, quando chegar o momento, nada falte. Você só vê a sua parte, mas Deus vê a obra completa. Como um maestro que ensaia cada instrumento antes de levantar a batuta, ele espera até que tudo esteja pronto para que o milagre não seja apenas real, seja glorioso. E sim, muitas vezes o aparente atraso é proteção disfarçada, porque há portas que você queria atravessar e Deus fechou com firmeza. Existem oportunidades que te fizeram chorar quando se perderam e que hoje, se você olhar bem, vai agradecer por não tê-las vivido. Deus não fecha portas por capricho. Ele as fecha quando, atrás delas, há caminhos que te afastariam do seu propósito. Aquilo que hoje parece um não de Deus pode, na verdade, ser um ainda não, porque eu te amo demais para te soltar em algo que não está pronto. Então respire. Volte a confiar. Lembre-se de que, se você pudesse ver sua vida da perspectiva de Deus, veria que Ele nunca chegou atrasado em nada importante. Que cada milagre, cada resgate, cada promessa cumprida chegou no instante exato. Talvez não tenha sido quando você queria, mas foi quando mais precisava. Talvez não tenha vindo do jeito que imaginou, mas veio como a sua alma realmente precisava. Porque Deus não realiza sonhos egoístas, Ele cumpre propósitos eternos. Escreva isso se você crê. Deus nunca se atrasa, Ele age com precisão. Escreva como uma âncora para a sua fé, para aqueles dias em que o céu parecer em silêncio, para quando o seu coração quiser correr na frente de Deus.
porque há dias em que a única maneira de continuar é lembrar que a fidelidade dele nunca depende da sua impaciência e que a promessa dele não expira, por mais que demore. Se você está esperando por algo hoje, não é porque Deus te esqueceu, é porque Ele está te preparando, é porque ainda está ajustando os detalhes, é porque quando chegar, será tão exato que não haverá espaço para dúvidas, só glória, só paz, só gratidão. Então não pegue atalhos, não se antecipe. Espere com confiança, porque o Deus que prometeu é o mesmo que nunca falha. E Ele te diz hoje, seja paciente, meus tempos são perfeitos, confie e você verá o milagre. Número 6. A paciência abre o entendimento espiritual. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Dias em que você sente que suas orações batem no teto, que suas perguntas não têm eco e que do outro lado parece haver apenas o nada. Mas é nesse silêncio que acontece um dos maiores mistérios espirituais. Deus não foi embora. Ele apenas abaixou o volume para te ensinar a ouvir. Isaías 28, versículo 10, nos lembra: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que Deus ensina, não aos gritos, não de uma vez, mas linha por linha, passo a passo. Se você se apressa, perde. Se desespera, não entende, porque seu ensino é progressivo e cada passo de espera traz revelações escondidas que só a alma quieta pode descobrir. A pressa não agita apenas o seu corpo, agita o seu espírito. Te desconecta do sussurro de Deus, porque o Espírito Santo não compete com o barulho da sua ansiedade. Ele não se impõe sobre a sua urgência. Ele espera você parar, espera você deixar de correr, espera você soltar a necessidade de respostas instantâneas, porque só na calma interior é possível ouvir a voz que realmente transforma. A paciência não é apenas uma virtude, é um ambiente espiritual. E nesse ambiente, Deus revela o que você não compreenderia de outra forma. Cada estação de espera se torna uma escola do Espírito. Enquanto você está focado em receber algo de Deus, Ele está mais focado em te revelar algo dele. Talvez Ele ainda não te deu o que você pediu, porque quer te mostrar quem Ele é no processo. Não apenas o que Ele faz, mas como é o seu coração. Algumas das revelações mais profundas não chegam depois do milagre, chegam antes, na sala de espera. É ali que Deus se mostra, não como provedor, mas como Pai. Não como resposta, mas como presença. E isso muda tudo, porque enquanto você espera, seu entendimento começa a se expandir. Você passa a enxergar além do imediato. Descobre camadas em suas orações. Talvez no começo você só queria uma solução, mas agora começa a perceber um propósito. Começa a entender que Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer te formar para ela. E então, aquilo que você pedia se transforma. Seu coração amadurece, sua fé se aprofunda, seu discernimento se afina. Isso é revelação em movimento. Provérbios diz que a sabedoria clama nas ruas, mas nem todos a ouvem. Só os que param, só os que fazem uma pausa, os que prestam atenção. A paciência te posiciona para receber sabedoria divina. Enquanto o mundo corre, você escolhe esperar. E nessa espera, Deus fala com você de maneiras que nunca tinha falado antes. Não com trovões, não com fogo, com um sussurro, com uma impressão, com uma clareza que só chega quando tudo dentro de você se aquieta. Às vezes, você começa a sua espera com uma intenção e termina descobrindo um destino que não conhecia. Você queria uma resposta e encontra um propósito. Queria uma saída e Deus te mostra uma nova direção. Isso só acontece na quietude, porque quando as vozes externas se calam, você consegue ouvir a única voz que realmente importa, aquela que te lembra quem você é, para onde está indo e qual é o sentido de tudo isso. Faça essa pausa comigo. O que Deus te ensinou sobre Ele mesmo durante essa estação de espera? Não sobre o que você espera receber,
mas sobre ele. Talvez ele tenha te mostrado que é mais paciente do que você imaginava, que o amor dele não depende das suas conquistas, que a presença dele não está ligada a resultados. Talvez você tenha aprendido que, mesmo sem ver milagres externos, estava vivendo um milagre interno. Sua fé se aprofundou, sua alma ficou mais sensível, seu espírito mais desperto. Escreva nos comentários se você crê. No silêncio, Deus fala comigo com mais clareza. Escreva isso como um ato de entrega, como uma confissão de aprendizado, como uma forma de dizer: não preciso mais que Deus fale do meu jeito, porque aprendi a ouvir do jeito que Ele fala. E quando você chega a esse ponto, tudo muda, porque você não está mais esperando apenas uma resposta, está sendo transformado pela presença. Não subestime o que está acontecendo nessa fase. Talvez não haja sinais externos, mas há formação interna. Talvez não haja milagre visível, mas há revelação silenciosa. E essa revelação vale mais do que qualquer coisa que você possa receber. Porque quando chegar o que Deus preparou, você já não será o mesmo. Estará pronto, porque enquanto esperava, aprendeu a ouvir a voz do céu no meio do silêncio. E isso sim, é o verdadeiro milagre. Número 7. A dependência total produz maturidade espiritual. Às vezes, você chega a um ponto em que já não sabe mais o que fazer. Você já orou, já tentou, já lutou e parece que tudo continua igual. Mas é exatamente aí, nesse momento em que você sente que não aguenta mais, que Deus está apenas começando. Porque quando as suas forças se esgotam, a graça dele começa a fluir sem impedimentos. O apóstolo Paulo entendeu isso e por isso escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não foi na força que Paulo viu mais de Deus. Foi na sua quebra. Quando ele se sentiu incapaz, limitado, frustrado, foi ali que o poder do céu se manifestou. Porque enquanto você continuar acreditando que pode fazer tudo sozinho, Deus vai esperar. Ele não invade, ele aguarda a sua rendição. A autossuficiência é o inimigo silencioso dos milagres. Enquanto você confiar nos seus próprios planos, na sua experiência, na sua capacidade, na sua lógica, vai continuar preso. Mas no momento em que você disser sinceramente: Senhor, eu não consigo mais, algo se rompe no mundo espiritual. O céu se abre não quando você faz mais, mas quando você se entrega mais. Porque os milagres não nascem da força humana. Eles nascem onde a força humana acaba. Deus não precisa do seu poder. Ele precisa da sua dependência. Porque quando você depende completamente dele, está fazendo uma das declarações mais poderosas que um ser humano pode fazer. Eu não sou suficiente, mas tu és. E isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. Essa é a maturidade que Deus quer formar em você. Não independência emocional, nem autossuficiência espiritual, mas dependência total do seu poder e da sua direção. Existem situações na sua vida que Deus não vai permitir que você resolva sozinho. Não porque Ele queira te ver frustrado, mas porque Ele quer te ver rendido. Não porque queira te ver vencido, mas porque quer te mostrar a vitória dele. Quando Deus permite que você chegue ao seu limite, não é para te envergonhar, é para se revelar como seu sustento. Algumas batalhas são desenhadas especificamente para te tirar de si mesmo, para te forçar a olhar para cima, para que você deixe de confiar no que sabe e passe a confiar em quem Ele é. E aqui está algo profundo que você precisa entender. Sua maturidade espiritual é medida pelo seu nível de dependência. Um cristão imaturo ainda pensa que precisa fazer tudo com as próprias forças. Acredita que orar é perder tempo, que esperar é fraqueza, que depender de Deus é se resignar. Mas um cristão maduro já passou pelo deserto, já foi esvaziado, já enfrentou tempestades e descobriu que a verdadeira força não é resistir, é se render.
que os que mais avançam não são os que mais se esforçam, mas os que mais descansam na direção de Deus. E tem mais. Quando você decide depender completamente de Deus no meio da sua fraqueza, isso se torna um testemunho vivo, porque as pessoas ao seu redor veem que você não tem soluções humanas, que você não tem poder próprio, que não há nada lógico te sustentando. Mas mesmo assim, você continua firme, continua confiando, continua crendo. E nesse momento, sem perceber, você está pregando com a sua vida. Está mostrando que existe uma força que não se vê, mas se sente. Está mostrando que existe um Deus real, que age, que sustenta, que responde quando tudo o mais falha. Talvez essa situação sem saída que você está vivendo não seja um problema a resolver, mas um encontro divino para experimentar o poder de Deus como nunca antes. Talvez Deus não queira que você saia disso agora, porque Ele quer que você o veja agir por dentro. Talvez não se trate de se mover, mas de permanecer, de ficar quieto, de confiar, de deixar Ele fazer o que você não consegue. Escreva essa frase se você crê: Senhor, na minha fraqueza, mostra-me o teu poder. Escreva como um ato de fé, como uma entrega consciente, como uma forma de dizer a Deus: estou pronto para parar de lutar sozinho. Porque esse é o verdadeiro começo do milagre, quando você para de lutar com as suas mãos e levanta as mãos para se render. É aí que o sobrenatural começa. Deus não está esperando que você seja forte, está esperando que você seja sincero, que você reconheça seu limite, que abrace sua necessidade, porque nesse momento sua alma se alinha ao propósito dele, e aquilo que parecia o fim se torna o cenário perfeito para um novo começo. Então, não se frustre por se sentir fraco, não se envergonhe por não ter respostas, não fuja dos seus vazios, porque nesses vazios Deus preenche, Deus cura, Deus age, e quando você já não pode mais, é aí que ele finalmente começa. Número 8. Esperar em Deus renova com força. Quando você já não consegue dar mais um passo, quando sente que suas forças se esgotaram, quando sua mente já não consegue pensar com clareza e seu coração mal consegue sustentar a esperança, é exatamente aí que você está no lugar perfeito para experimentar algo que não vem de você, que não depende de você, que não nasce da sua vontade, mas de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31, diz com autoridade: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este não é um versículo bonito para decorar uma parede. É uma promessa viva para os momentos em que tudo em você clama por desistir. Esperar em Deus não é ficar passivo, é fazer uma troca divina. Você entrega o seu cansaço e Ele te entrega seu poder. Você dá a Ele sua fraqueza e Ele te reveste com uma energia que não se esgota. Porque esperar em Deus não é perder tempo, é renovar a vida. É a estratégia dos sábios, o segredo dos que vencem. Quando você decide parar, respirar e confiar, está dizendo a Deus: faz em mim o que eu já não consigo fazer. E isso ativa o sobrenatural. O descanso humano pode até te ajudar a recuperar parte do que perdeu, mas a renovação de Deus vai além. Ele não te devolve forças antigas, Ele te dá forças novas, forças que você ainda não conhecia. Ele não apenas te restaura, Ele te transforma. É por isso que os que esperam em Deus não apenas se levantam, eles se elevam, voam, como as águias, e não por mérito próprio, mas porque aprenderam a usar as correntes do Espírito em vez de agitar suas próprias asas. As águias têm uma maneira fascinante de voar. Elas não gastam energia lutando contra o vento. Elas esperam, observam, e quando chega a corrente perfeita, elas se lançam e se deixam levar. Assim também é aquele que sabe esperar em Deus. Ele não se agita por ansiedade, não se desespera, não vive tentando fabricar seu próprio caminho. Aprende a discernir os tempos,
a reconhecer a voz do Espírito, a se mover apenas quando o céu diz agora. Esse tipo de paciência não te torna lento, te torna imparável, porque enquanto outros correm e se esgotam, você voa sem se cansar, porque suas forças não vêm das suas emoções nem da sua vontade, vêm daquele que não se cansa, que não se fatiga, que nunca se esgota e que prometeu te renovar todas as vezes que você precisar. Por isso, quando você sente que não pode mais, não está fracassando, está chegando ao limiar exato onde começa a intervenção divina. Seu cansaço é um sinal espiritual. É Deus dizendo: já está na hora de você parar de depender só de si mesmo. Talvez você esteja há semanas empurrando portas, tentando resolver, carregando pesos que não são seus. E hoje, Deus está te dizendo: entrega isso, fica quieto, espera, eu te darei forças novas. E não apenas para o que você enfrenta agora, mas para o que ainda está por vir. Porque o que você está atravessando é só uma etapa, mas o seu destino exige outro nível de força. E Deus quer te preparar com poder para esse próximo capítulo. O que você está vivendo hoje não é o fim, é a transição. É o limiar entre o humano e o sobrenatural. E a chave para atravessar esse limiar é esperar. Esperar com fé, esperar em silêncio, esperar com adoração. Porque enquanto você espera, Deus renova. Enquanto você se cala, Ele fala. Enquanto você para, Ele se move. Escreva nos comentários esta declaração se você crê. Senhor, renova minhas forças enquanto espero em Ti. Escreva como uma oração silenciosa, como uma confissão de fé, como uma rendição consciente. Porque você não precisa ser forte o tempo todo, só precisa ser obediente. E se você obedecer à instrução de esperar, verá o que outros não veem, viverá o que outros não vivem, e caminhará por onde só aqueles que confiam podem caminhar. Seu cansaço não é um sinal de fracasso, é um convite para mudar de fonte, para parar de buscar força em si mesmo e começar a receber força dele, para deixar de depender do que você tem e passar a fluir com o que ele te dá. Então hoje, não fuja do cansaço, abrace-o como uma porta, porque nesse limiar de fraqueza te espera uma força que não é sua, mas que está disponível. E só quem espera, recebe. Deus te diz hoje: seja paciente, meus tempos são perfeitos. Confie e verá o milagre. Mas antes do milagre, você receberá novas forças, porque o que vem será grande. E você, com o meu poder, estará pronto. Número 9. A confiança libera o poder de Deus. Existe uma diferença enorme entre ter fé e ter confiança. A fé acredita que Deus pode fazer, mas a confiança vive como se ele já tivesse feito. Jesus foi direto em Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será vosso. Ele não disse: peçam e esperem com incerteza. Ele disse: peçam e creiam que já receberam. A sua confiança é o interruptor que ativa o milagre. Sem ela, a promessa permanece como uma semente sem solo. Com ela, o céu se abre sobre a sua vida. Deus tem poder ilimitado. Nada é impossível para ele. Mas existe um ambiente espiritual onde os milagres fluem com mais liberdade. Um ambiente de confiança. Não porque Deus precise de condições para agir, mas porque você precisa de condições para receber. A dúvida não cancela o poder de Deus, mas pode te fechar para aquilo que está disposto a receber. A confiança, por outro lado, abre portas, limpa o coração dos medos e sintoniza seu espírito com o céu. Confiar é criar espaço para que Deus se mova sem obstáculos. E não confunda confiança com controle. A verdadeira confiança não exige que Deus faça do seu jeito. Ela descansa na certeza de que o que Ele decidir será sempre o melhor. Você confia não em um resultado, mas em um caráter. Em quem Ele é, não apenas no que pode te dar,
Por isso, quando você solta o controle, não está perdendo o rumo, está entregando nas mãos do melhor piloto. Você não precisa saber o como, se já conhece o quem. Você não precisa ver o quando, se está seguro do para quê. Seu nível de confiança revela seu nível de paz. Não porque tudo está em ordem, mas porque a sua alma está. A pessoa que confia profundamente em Deus pode ter tempestades ao redor e calma por dentro. Pode ter contas a pagar, diagnósticos médicos, conflitos familiares, mas continua caminhando com passo firme porque sabe algo que muitos esquecem: que Deus está no comando, que Ele não largou o leme e que sua fidelidade não depende dos ventos. Essa paz é sobrenatural. Não vem pela lógica, vem pelo relacionamento. E quando essa confiança se torna real, algo muda na sua rotina. Você descansa de forma diferente, dorme de outro jeito, já não vive atento a cada movimento externo, porque sabe que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Enquanto você descansa, Ele constrói. Enquanto você espera, Ele organiza. Enquanto você solta, Ele age. Porque quem confia sabe que não está sozinho, sabe que há anjos em movimento, sabe que caminhos estão sendo abertos onde antes havia muros. Sua confiança não apenas muda a sua vida, ela inspira a dos outros. Porque quando alguém te vê firme, confiante, sereno no meio de uma crise, essa pessoa começa a crer também, não em você, mas no Deus que te sustenta. Sua confiança se torna um testemunho vivo. É um sermão silencioso, uma pregação sem palavras. Porque as pessoas podem duvidar dos seus argumentos, mas não podem ignorar a sua paz. E quando elas virem que você continua adorando, servindo, esperando com esperança, a fé delas será tocada. Agora eu te pergunto, quais são as áreas em que é mais difícil confiar em Deus? Talvez nas suas finanças, talvez na sua saúde, talvez naquele relacionamento que está se quebrando. E talvez seja justamente aí que Deus quer se revelar com mais força, porque as áreas onde você mais teme são as áreas onde você pode ver os maiores milagres. Mas só se decidir soltar, confiar e deixar Deus agir. Ele não vai te forçar. Ele espera você acionar o interruptor, espera você dizer: Senhor, não tento mais controlar, não tento mais entender, eu apenas confio. Escreva isso nos comentários se você crê. Minha confiança ativa o poder de Deus na minha vida. Escreva como uma chave espiritual, como um ato de fé, como um passo para frente, porque não se trata de esperar que tudo esteja perfeito para confiar. Trata-se de confiar para ver Deus aperfeiçoar tudo. Deus te diz hoje: seja paciente, meus tempos são perfeitos, confie e verá o milagre. Mas você não verá enquanto estiver com o punho fechado tentando controlar tudo. Verá quando abrir a mão, quando soltar, quando disser com o coração aberto: eu confio. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu confio. Porque essa confiança não apenas move o céu, ela traz o céu para a terra. Número 10. A paciência previne desizes carnais. Às vezes, o que mais te machuca não é o que aconteceu com você, mas a decisão que você tomou com pressa para tentar resolver. Nos momentos de pressão, quando a emoção está à flor da pele, quando a mente corre mais rápido do que o coração, quando você sente que precisa fazer algo agora, é justamente aí que a paciência pode ser sua maior proteção. Sua paciência te livra de erros custosos. Provérbios 19:21 diz com clareza: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Isso significa que mesmo que você tenha 1000 ideias, 1000 impulsos, 1000 emoções, só uma coisa importa: o que Deus diz. E para ouvir Deus, você precisa parar, precisa esperar. A pressa é a mãe de muitas decisões erradas. É aquele ruído interno que diz: se você não decidir agora, tudo vai se perder. Mas isso não vem de Deus.
O inimigo sabe que não pode roubar seu propósito, mas pode te empurrar a se adiantar e acabar preso em lugares onde Deus nunca te mandou estar. A pressa cega faz você agir sem pensar, sem orar, sem discernir. E o que parece uma saída, muitas vezes é uma armadilha. Por isso, a paciência não é apenas uma virtude, é uma estratégia espiritual. Esperar é sabedoria. Quando você escolhe não se mover até ter paz, está honrando a Deus. Está dizendo: minhas emoções não decidem por mim. Meu medo não governa minhas escolhas. Meu impulso não tem a última palavra. Porque toda decisão tomada com paciência é uma decisão abençoada. Sabe por quê? Porque quando você espera em Deus, está dando espaço para Ele falar. Está permitindo que Ele intervenha. Está dizendo: eu não quero fazer isso sem ti. E esse tipo de obediência, essa humildade, ativa o respaldo do céu. Muitas vezes confundimos urgência com direção divina, mas o Espírito Santo não grita, não empurra, não pressiona. Ele guia com paz, ele confirma com convicção, não com ansiedade. Então, se você se sente forçado, apressado, pressionado a agir sem clareza, pare. Essa urgência não vem de Deus. E aqui está algo importante. O inimigo também pode abrir portas. Nem toda oportunidade vem do céu. Algumas são imitações disfarçadas. Por isso, você precisa de tempo. Tempo para orar, tempo para observar, tempo para ouvir. E ainda que você nunca possa medir isso, há bênçãos escondidas nos erros que você não cometeu, nas decisões que você não tomou por impulso, nos caminhos que você não seguiu porque decidiu esperar. Esses momentos de espera silenciosa te salvaram de mais do que você imagina. Porque Deus muitas vezes te protege não com muros, mas com pausas. Não com respostas rápidas, mas com ainda não. Não com portas abertas, mas com portas fechadas que te impediram de entrar em lugares errados. A paciência te dá perspectiva. Quando você está com pressa, só vê o imediato. Quer aliviar a dor agora, resolver o problema já. Mas quando decide esperar, sua visão se amplia. Você enxerga além do emocional, vê as consequências, vê o impacto a longo prazo, e isso transforma a sua maneira de decidir. Você não age mais para apagar incêndios, age para construir futuro. A pressa é reativa, a paciência é profética. Ela te permite ver o que ainda não aconteceu, mas que Deus já está mostrando no Espírito. Pergunte-se hoje: você está prestes a decidir algo só porque se sente pressionado? Porque todos estão dizendo que tem que ser agora? Porque você não aguenta mais a incerteza? Então faça uma pausa, respire, ore e repita isto: não tomarei nenhuma decisão sem direção. Essa frase pode ser seu salva-vidas, porque se você decidir com paciência, Deus caminhará com você. Mas se decidir com pressa, acabará pedindo que Ele te resgate de algo que você mesmo escolheu. Escreva nos comentários se você crê: Senhor, ajuda-me a esperar antes de agir. Escreva como uma oração, como uma decisão, como um compromisso. Porque essa espera não será vazia, será cheia de clareza, cheia de direção, cheia de respaldo. E quando você agir, não será com medo, será com convicção. Não será no escuro, será com propósito. Deus te diz hoje: seja paciente. Meus tempos são perfeitos. Confie e verá o milagre. Mas também verá proteção, verá sabedoria, verá caminhos abertos que você não forçou, apenas obedeceu. E ali, exatamente ali, você saberá que esperar não apenas evitou um erro, te aproximou ainda mais do plano exato que Deus tinha desde o início. Número 11. A paciência na dor revela a glória de Deus. Às vezes o sofrimento não se entende, apenas se atravessa. Há momentos em que não há explicações claras, em que você orou, creu, esperou, e ainda assim a dor chegou. Mas no meio dessa dor, existe algo que pode mudar tudo: a forma como você decide atravessá-la. Porque quando você sofre com paciência, quando escolhe não desistir, quando continua crendo mesmo sem ver saída, sua dor se transforma em adoração pura.
E essa adoração, a que nasce do quebrantamento, é a que mais revela a glória. 1 de Pedro 4,13 nos lembra com força: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Pedro não está falando de um sofrimento vazio ou sem sentido. Ele está falando de um tipo de sofrimento que te une a Jesus, que te torna parte de algo eterno, que te transforma em testemunha viva do amor de Deus. Porque quando você atravessa o vale com os olhos voltados para o céu, você está pregando com sua resistência, está adorando com sua perseverança, está dizendo: mesmo com dor, eu continuo crendo. E essa é uma glória especial, uma glória que não se revela quando tudo vai bem. Qualquer um pode dizer Deus é bom no topo da montanha, mas quando alguém consegue levantar as mãos no meio do deserto, sem água, sem respostas, sem sinais, então o céu se abre de um jeito diferente. Deus se manifesta com mais profundidade àqueles que não fogem da dor, mas a enfrentam com fé. E esse tipo de paciência se torna um altar invisível onde a glória de Deus desce. Sua paciência no sofrimento não abençoa apenas a sua alma. Ela abençoa os que estão ao seu redor, porque as pessoas podem ignorar suas palavras, mas não conseguem ignorar sua resistência, não conseguem ignorar que você continua firme, que não amaldiçoa, que não se afunda, que não perde a esperança. Essa fé silenciosa é mais poderosa do que 1000 sermões, porque é fé encarnada, é evangelho vivo, é prova de que o Espírito Santo não apenas te acompanha, ele te sustenta. E aqui há algo muito profundo. O sofrimento paciente forma um caráter que nada mais pode formar. Há coisas no coração de Cristo que só se aprendem no forno, que não vêm por livros, nem por canções, nem por conferências. Vêm com lágrimas, com noites longas, com orações silenciosas, com momentos em que tudo o que você pode fazer é continuar de pé e seguir respirando. Mas nesse lugar, Deus está operando, está moldando algo eterno. Muitas vezes achamos que a dor é um castigo ou sinal de abandono, mas na verdade, a dor pode ser o espaço onde Deus se revela com mais proximidade. Ele não te observa de longe, ele entra no fogo com você. Não é coincidência que tantas pessoas tiveram seus encontros mais profundos com Deus justamente durante seus momentos mais escuros, porque quando tudo desmorona, a presença dele se torna seu único refúgio. E você descobre que mesmo quando tudo muda, ele permanece. Seu testemunho mais forte não nascerá das suas vitórias, nascerá das suas feridas. Vai nascer da sua capacidade de dizer: doeu, mas não me parou. Chorei, mas continuei. Fui quebrado, mas Deus me refez. Essas histórias são as que transformam vidas, porque a glória de Deus não se revela só na solução, ela se revela no processo, na sua espera, na sua perseverança, no seu modo de adorar mesmo sem entender. E se agora mesmo você está sofrendo, se está naquele ponto em que está difícil continuar, lembre-se disso. A forma como você está carregando sua dor pode se tornar o testemunho mais poderoso que você já deu. Você não precisa entender tudo para confiar. Não precisa ver a saída para saber que Deus está contigo. Às vezes, o ato mais sagrado que você pode fazer é simplesmente permanecer, sem fugir, sem desistir e dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Escreva nos comentários se você crê. Minha paciência na dor é minha adoração mais pura. Escreva não como um grito de vitória, mas como uma declaração de fé a partir do quebrantamento. Porque sua dor, nas mãos de Deus, nunca é em vão. Ela se transforma em testemunho, em semente, em glória revelada. E mesmo que agora você não veja, um dia entenderá que, enquanto sofria pacientemente, o céu se manifestava na sua vida de formas que você jamais imaginou. Deus te diz hoje: seja paciente, meus tempos são perfeitos.
Confie e verá o milagre. E às vezes, esse milagre não será externo, será interno, será a paz que chega no meio do caos, será a força que você não sabia que tinha, será a glória de Deus brilhando através das suas lágrimas, como uma luz que não se apaga nem na noite mais escura, porque sua dor não é o fim. É o cenário onde Deus está escrevendo uma história que muitos lerão e verão a sua glória. Número 12. A espera desenvolve intimidade com Deus. Há momentos em que você está esperando uma resposta, um sinal, uma intervenção, mas sem perceber, nessa espera, Deus está te convidando a algo muito mais profundo do que uma solução. Ele está te convidando a conhecê-lo. Porque a espera não é apenas um período vazio entre a promessa e o cumprimento. É uma sala sagrada. É um espaço íntimo onde, se você decidir permanecer, pode conhecer o coração de Deus de uma maneira que não conheceria em nenhum outro lugar. Salmo 46:10 diz com clareza: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não diz corra e conhecerás, nem haja e conhecerás. Diz aquietai-vos. A quietude é o caminho para a revelação. Num mundo que corre, Deus te convida a parar, porque a pressa é inimiga da intimidade. E você sabe disso. Ninguém constrói uma amizade profunda com alguém com quem só fala quando precisa de algo urgente. Com Deus é a mesma coisa. Se você só se aproxima dele quando há problemas, sua relação será funcional, não íntima. Mas, se você escolhe permanecer na sua presença sem outra razão, além de estar com ele, sem pedir, sem pressionar, então, algo muda. A alma se abre, o relacionamento amadurece, o amor se aprofunda. Existem facetas do caráter de Deus que só se revelam na espera tranquila. Quando você decide sentar aos pés do Pai, sem outra agenda, além de conhecê-lo. É nesse espaço sem pressa que ele se revela não apenas como Deus poderoso, mas como amigo fiel, como pai carinhoso, como refúgio seguro. Há momentos em que você não precisa de respostas, apenas da companhia dele. E se você escolher permanecer ali, em silêncio, sem fazer nada, verá que sua presença é mais do que suficiente. Deus não tem dificuldade em falar. Ele está sempre falando. O problema é que muitas vezes nós não sabemos escutar. Sua voz não é barulhenta, é como um sussurro suave que só se percebe quando a alma está em paz. Quando o seu coração está cheio de ansiedade, ruído, urgência, é difícil ouvir os sussurros do Espírito Santo. Mas quando você se acalma, quando solta, quando respira e se rende, então Deus começa a falar com clareza. A paciência cria esse ambiente onde sua voz flui. E quando você realmente conhece o coração de Deus, tudo começa a parecer diferente. Suas circunstâncias podem não mudar de imediato, mas você muda. Porque a intimidade com Deus transforma sua perspectiva. Você já não vê os atrasos como castigos, mas como preparações. Já não vê o silêncio como abandono, mas como treinamento. Porque na presença dele você entende que tudo está sob controle, mesmo quando você não entende. Muitas vezes você está esperando por coisas, uma porta aberta, uma oportunidade, um milagre, porque acredita que isso vai satisfazer a sua alma. Mas o que a sua alma realmente anseia não é uma resposta, é um relacionamento. E quando você aprende a desfrutar de Deus mais do que Ele pode te dar, algo se alinha nas profundezas do seu ser, porque Ele mesmo se torna a resposta. Não é o que você esperava, é quem você esperava. Não é o milagre, é o Deus do milagre. E aqui vem uma pergunta essencial. Quando foi a última vez que você esteve na presença de Deus sem pedir nada? Apenas estando ali, aproveitando estar com Ele? Talvez seja isso que você mais precise agora. Não mais estratégias, não mais palavras, não mais súplicas, apenas presença, apenas estar, apenas conhecê-lo. Porque conhecê-lo é mais valioso do que qualquer coisa que ele possa fazer por você. Quando você tem intimidade com Deus, não depende mais das circunstâncias para ter paz.
Sua paz nasce do encontro. Escreva nos comentários se você crê. Senhor, quero te conhecer mais do que receber de ti. Escreva como uma oração, como uma busca, como uma entrega, porque nesse desejo genuíno de intimidade, o céu se move. Porque quando Deus encontra um coração que o deseja acima de tudo, Ele responde com uma proximidade que transforma. Deus te diz hoje, seja paciente. Meus tempos são perfeitos. Confie e verá o milagre. Mas enquanto você espera, enquanto parece que nada acontece, o mais importante está acontecendo. Seu coração está se tornando mais íntimo do dele. E esse tipo de relacionamento não se constrói na atividade, se constrói na quietude. Então fique com ele, não porque há algo para receber, mas porque você já tem tudo. Porque é na sala de espera de Deus que você mais o conhece, e isso muda tudo. Número 13. O processo divino é mais importante do que o resultado. Talvez hoje você esteja olhando para o céu e se perguntando por que Deus ainda não respondeu. Você orou, você esperou, você creu e mesmo assim o milagre ainda não chegou. Mas quero te dizer algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. Deus não está apenas trabalhando naquilo que vai te dar. Ele está trabalhando na pessoa que você está se tornando, porque às vezes o resultado não é o objetivo, o processo é. Romanos capítulo 8, versículo 29, deixa isso claro. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Não diz que foram predestinados para obter resultados imediatos, mas para se parecerem com Jesus. Esse é o objetivo mais alto. E todo o resto, os milagres, as promessas, os sonhos, são ferramentas que Deus usa para te levar até lá. Imagine isso, que Deus te desse hoje mesmo tudo o que você já pediu, absolutamente tudo. Você teria o caráter necessário para sustentar isso? Teria a humildade, a disciplina, a maturidade para administrar tudo isso sem se perder no caminho? Talvez não, porque se Deus te dá uma grande bênção antes de te preparar para ela, essa bênção pode se tornar um peso. Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer te preparar. Porque a maior bênção não está no que você recebe, mas em quem você se torna enquanto espera. Cada dificuldade, cada atraso, cada ainda não de Deus não é um castigo. É uma escola, é um treinamento. Porque o que você vê como obstáculo, Deus vê como ferramenta. Aquilo que você chama de atraso, Ele chama de formação. A espera não é tempo perdido, é tempo investido na formação do seu caráter segundo o seu propósito. Você não está sendo ignorado, está sendo moldado pelas mãos do oleiro divino. E ele não trabalha com pressa, porque o que é eterno nunca é formado às pressas. O seu caráter é o recipiente da promessa, e se o recipiente não estiver pronto, o conteúdo pode vazar e se perder. Deus quer que, quando você receber aquilo que está esperando, você seja capaz de sustentar, honrar e multiplicar. Por isso, antes de te entregar o milagre, Ele se concentra em construir em você a estrutura que irá sustentá-lo. Porque o que Deus vai fazer através de você requer uma versão mais firme, mais centrada, mais madura de você mesmo. E você não está sozinho nisso. Abraão esperou 25 anos para ver Isaque. José foi vendido, caluniado e preso antes de chegar ao palácio. Davi foi ungido rei, mas passou anos em cavernas antes de se sentar no trono. Por que Deus não fez tudo mais rápido? Porque o trono exige mais do que um chamado, exige caráter. Porque o favor sem formação se transforma em orgulho e o poder sem processo vira ruína. Então, se você está esperando, não se frustre. Você está em boa companhia. Você está na oficina dos que serão usados para a glória. Cada dia de espera é um investimento. Cada vez que você escolhe confiar em vez de se desesperar, cada vez que decide ser fiel no pouco, cada vez que não pega atalhos mesmo podendo, você está semeando caráter.
E quando chegar o tempo perfeito, porque ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender que o processo foi a maior parte do milagre. Porque sim, Deus vai cumprir o que prometeu, mas antes vai garantir que você seja capaz de viver isso com integridade. Agora responda com honestidade. Se Deus te desse tudo o que você pediu neste ano, você seria a pessoa que precisa ser para sustentar isso? Ou ainda existem áreas nas quais você precisa crescer, curar, se fortalecer? Não é castigo, é amor. Deus te ama demais para te entregar algo para o qual você ainda não está pronto. Ele não quer ver você fracassar com algo que foi criado para te fazer florescer. Então hoje, ao invés de pressionar a Deus pelo resultado, peça que Ele te forme no processo. Ore com sinceridade. Senhor, faz-me mais parecido com Jesus, mesmo que eu precise esperar um pouco mais, que meu coração se pareça mais com o teu. Porque esse tipo de oração move o céu. Porque quando você está mais focado em ser do que em ter, você está caminhando na vontade perfeita de Deus. Escreva nos comentários se essa palavra fala com você. Senhor, confio no teu processo. Prefiro a tua formação do que uma bênção sem propósito. Escreva como uma declaração de fé. Porque se você crer, você verá. Você verá que cada dia que passou chorando, resistindo, esperando, não foi em vão. Foi uma semente. E Deus nunca se esquece de uma semente plantada com fé. Deus te diz hoje, seja paciente, meus tempos são perfeitos. Confie e verá o milagre. Mas não se desespere pelo milagre, porque às vezes o milagre é quem você está se tornando. E quando você entende isso, já está vivendo aquilo que antes só esperava. Número 14. A impaciência nasce da falta de conhecimento de Deus. Você já se perguntou por que às vezes é tão difícil esperar em Deus? Por que a ansiedade te vence, mesmo sabendo na sua mente que deveria confiar? A raiz dessa impaciência, muitas vezes, não é falta de fé, mas falta de conhecimento profundo sobre quem Deus é. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz com clareza: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não foi por falta de oração, nem por falta de desejo, foi por falta de conhecer o Deus que diziam seguir. Porque quando você não conhece de verdade alguém, é difícil confiar. Mas quando você conhece de verdade, consegue esperar sem medo, sabendo que você não está nas mãos de qualquer um, está nas mãos do Pai perfeito. A impaciência nasce no coração que ainda não foi completamente convencido do caráter de Deus. Quando você não tem certeza de que Deus é bom, você se apressa. Quando não sabe se Ele realmente te ouve, você se desespera. Quando duvida se Ele está agindo, tenta assumir o controle sozinho. Mas quando você sabe com convicção profunda que Deus é fiel, sábio, poderoso e amoroso, você consegue esperar com paz. Porque o conhecimento de Deus não é apenas teológico, é emocional, é transformador. Muda a forma como você respira, como você decide, como você enfrenta a vida. Você já reparou como existem pessoas que atravessam tempestades com uma calma que parece sobrenatural? Não é que não sofram, é que conhecem o Deus que está no barco. E quando você sabe quem vai com você, não entra em pânico por causa do que está pela frente. É como a criança que dorme tranquila no avião, porque sabe que o pai está ali. Assim, é viver quando você conhece o Deus que governa os céus, o tempo e as suas circunstâncias. Ele não chega atrasado, ele nunca erra. E quanto mais você o conhece, mais fácil é confiar nos seus tempos. A ansiedade, muitas vezes, é apenas um sinal, um alerta interior que diz: você precisa conhecer melhor o seu pai. Quando sentir aquele nó no peito, aquela impaciência que te empurra a correr antes da hora, faça esta pergunta: qual aspecto do caráter de Deus eu preciso conhecer mais hoje? Talvez você precise lembrar que Ele é provedor, ou que Ele é protetor, ou que Ele é justo, ou simplesmente que Ele te ama mais do que você é capaz de entender.
Cada atributo de Deus que você descobre se torna um remédio contra a ansiedade. E aqui está algo poderoso. Deus tem um histórico perfeito com você. Pare um instante e repasse sua vida. Quantas vezes Ele realmente te decepcionou? Quantas vezes Ele te abandonou no meio da tempestade? Se for honesto, você vai perceber que mesmo quando não saiu como você queria, Deus sempre esteve lá. Sempre sustentou, sempre abriu um caminho. Talvez não tenha sido quando você queria, mas foi quando mais precisava. Essa memória da fidelidade passada é a âncora que você precisa na espera do presente. Mas cuidado, saber coisas sobre Deus não é o mesmo que conhecê-lo. Muitos decoram versículos, ouvem pregações, conseguem falar sobre Deus, mas nunca o experimentaram de forma pessoal. Não basta ter informação. A paciência nasce quando há relacionamento. Porque só quando você provou do seu amor no secreto é que pode descansar na sua agenda, mesmo sem entendê-la. O conhecimento que muda a sua espera não é o que vem do estudo, e sim o que nasce do encontro. Por isso, cada temporada de espera é um convite. Uma oportunidade de buscar mais dele, não apenas do que ele pode te dar. Use esse tempo para estudar suas promessas, para meditar na sua palavra, para lembrar das suas obras. Quanto mais você o conhecer, menos você vai precisar entender tudo. Porque confiar não é ter todas as respostas, é conhecer profundamente aquele que as tem. Então responda isso. Se hoje você tivesse que descrever a Deus apenas com base na sua experiência, o que diria? Você seria capaz de chamá-lo de fiel, mesmo que o milagre ainda não tenha chegado? Chamaria ele de bom, mesmo em meio ao silêncio? Essa resposta vai revelar por que às vezes é tão difícil esperar. E também vai mostrar qual parte do seu caráter você precisa explorar mais profundamente. Deus está te dizendo hoje: se você me conhecesse como eu desejo que me conheça, conseguiria esperar com alegria, não com angústia. Porque o meu calendário é perfeito, e o que preparei para você não foi cancelado, apenas está sendo formado. Você não está esperando no vazio, está esperando em um Deus que nunca perde o controle, que nunca esquece uma promessa e que sempre cumpre o que diz. Escreva nos comentários se essa palavra tocou algo em você. Senhor, quero te conhecer mais para confiar melhor. Que não seja apenas uma frase, que seja uma oração. Porque quanto mais você o conhecer, mais fácil será respirar em paz, mesmo que a promessa ainda não tenha chegado. Porque quando você sabe quem é o seu Deus, pode olhar para o relógio sem medo e dizer com segurança: os tempos dele são perfeitos. Deus te diz hoje: seja paciente, meus tempos são perfeitos. Confie e verá o milagre. Mas primeiro me conheça, porque só quem me conhece pode descansar enquanto espera. Número 15. Deus vai completar sua obra perfeita em você. Talvez hoje você esteja em um ponto onde sente que tudo ficou pela metade. Como se Deus tivesse começado algo na sua vida, mas depois tivesse parado. Como se suas orações tivessem perdido força, seus sonhos estivessem em pausa e aquilo que ele prometeu simplesmente tivesse se desfeito com o tempo. Mas escute com atenção, isso não é verdade. Filipenses 1:6 declara com poder: aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Paulo não diz: espero que Deus termine. Ele diz: estou certo disso. E é essa convicção que Deus quer plantar hoje no seu coração. Você não está sozinho, você não está parado, você está em processo, e esse processo tem garantia celestial. Deus vai completá-lo. Deus não abandona projetos. Ele não é como nós, que nos cansamos, perdemos o foco e deixamos as coisas inacabadas. Olhe para a criação. Não há detalhe no universo que tenha ficado incompleto. Cada estrela, cada sistema, cada átomo foi desenhado com precisão e concluído com perfeição. Se Deus foi fiel em completar a criação,
Se cumpriu cada profecia na vida de Jesus, se sustentou cada promessa ao longo da história, você realmente acha que ele vai deixar inacabada a obra que começou em você? Ele não vai. Porque você não é um rascunho. Você é a obra-prima dele em construção. Talvez hoje você enxergue sua vida como uma página em branco. Ou pior ainda, como se o escritor tivesse deixado a caneta sobre a mesa e tivesse ido embora. Mas Deus te diz, a sua história ainda está sendo escrita. O que hoje parece silêncio, na verdade é redação. O que hoje parece pausa é preparação. O capítulo que você está vivendo agora é necessário para que o desfecho tenha sentido. Não julgue a obra pela cena atual. Confie no autor. E aqui vem algo que você precisa lembrar todos os dias. A fidelidade de Deus não depende da sua perfeição. Ele não está agindo em você porque você fez tudo certo. Ele está agindo em você porque ele te ama perfeitamente. Mesmo que você falhe, mesmo que duvide, mesmo que seus passos sejam trôpegos e sua fé vacile às vezes, Deus não para. O amor dele não muda com as suas fases. A obra dele não é cancelada pelos seus erros. Ele é o oleiro que continua moldando, mesmo quando o barro resiste, porque não se trata da sua força, se trata da fidelidade dele. Cada dia que você abre os olhos, Deus continua agindo, mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende. Ele está alinhando coisas, está curando partes dentro de você que você nem sabia que estavam feridas. Está fechando portas que te desviariam, está despertando dons que você ainda nem sabe que tem. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, ele está fazendo tudo, porque a obra dele não tem horário, não tem turnos, não tem férias. Deus nunca para de trabalhar em você. E o mais lindo é isso, o final será melhor do que o começo. Talvez quando você começou sua caminhada com Deus, pensou que tudo seria linear, rápido, sem dor. Mas Deus não prometeu conforto, Ele prometeu propósito, e propósito sempre exige processo. O final que Ele preparou para você será tão glorioso, tão cheio de sentido, que você vai olhar para trás e dizer, agora entendo por que tive que esperar, agora entendo por que chorei, agora vejo como cada ferida, cada oração não respondida do meu jeito fazia parte do plano perfeito. Então, não desanime, não desista no meio da cena. Não apague sua fé só porque ainda não viu o milagre. Deus te diz hoje, a obra que comecei em você, eu vou terminar. Não depende de quão rápido você anda, mas de quão disposto você está a continuar confiando. A paciência que você está exercitando hoje é parte do material com o qual estou construindo o seu destino. E quero que você pense nisso. Um dia você vai olhar para trás e perceber que cada momento escuro, cada espera dolorosa, cada vez que achou que nada fazia sentido, na verdade era uma pincelada perfeita na obra que Deus estava pintando com você. Hoje, talvez, você só veja borrões, mas um dia você verá o quadro completo. E naquele dia você vai adorar com lágrimas, porque vai entender que Ele nunca parou de trabalhar. Escreva se essa palavra é para você. Senhor, confio que terminarás tua obra em mim. Escreva como um ato de fé, mesmo que ainda não veja o final. Escreva mesmo que sua alma esteja cansada, porque essa declaração tem poder, porque Deus honra a fé. Porque a promessa dele não muda, porque ele não improvisa. Deus te diz hoje, seja paciente, meus tempos são perfeitos. Confie e verá o milagre. E enquanto espera, lembre-se, o que eu comecei, eu vou terminar. Quando você fechar este vídeo e o calendário continuar marcando os mesmos dias de espera, lembre-se de que nada do que você ouviu aqui é teoria. É um convite para viver de forma diferente. Abacuque diz, ainda que a visão tarde por um tempo, apressa-se para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-a, porque certamente virá. Essa promessa não mudou e nunca mudará. Se Deus falou, Ele mesmo sustentará cada letra até vê-la cumprida.
Pare um instante e respire. Reviva em sua mente os capítulos que compartilhamos. A paciência que protege de decisões precipitadas, a dor que se transforma em adoração, a espera que renova as forças, o processo que esculpe o caráter e a certeza de que Deus termina aquilo que começa. Nada disso é tempo perdido. Tudo faz parte da tela que o Pai está pintando com você. A pergunta já não é mais quando chegará o meu milagre, mas sim quem estou me tornando enquanto espero. Permita que esta verdade se acomode no seu coração. A fidelidade de Deus não depende do seu estado emocional nem das circunstâncias externas. Ela depende da natureza imutável dele. Deus não improvisa, não esquece, não abandona. O relógio dele nunca atrasa, tampouco se adianta. Quando o plano dele se revelar por completo, você entenderá que cada página de espera carregava tinta de propósito. Eu te convido a fechar os olhos por um instante e dizer, lá no fundo da sua alma: Senhor, obrigado por tudo aquilo que parece uma pausa, porque em tuas mãos eu sei que é processo. Deixe que essa gratidão tome o lugar da ansiedade. E quando as dúvidas voltarem, volte também para essa declaração. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe nos comentários uma palavra que resuma a sua decisão de hoje. Pode ser confio, espero ou aquela que o seu coração precisar. E ore por quem comentar depois de você. Assim, a nossa fé individual se tornará um coro de esperança coletiva. Saia daqui com a certeza de que os seus tempos estão seguros nas mãos que sustentam o universo. Espere com alegria, trabalhe com fé e durma com paz. Porque Deus te diz hoje e repetirá amanhã: seja paciente, meus tempos são perfeitos, confie e verá o milagre.